O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, presentes numerosos aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, irmãos e irmãs numerosos ainda mais que nos acompanham pela rádio web do Santuário e pela Rede Nazaré de televisão. Hoje nós comemoramos a nossa festa, a festa da nossa conversão, lembrando o acontecido com o jovem Saulo, nascido na cidade de Tarso. Por isso, como na antiguidade se nomeavam os personagens com o nome da cidade natal, Saulo de Tarso. E nos faz refletir sobre o sentido da conversão. Algumas vezes pensamos que a conversão é algo assim, não é? Água para o vinho imediatamente. A conversão é um projeto que dura a vida inteira. É um projeto diuturno, ou seja, a ser realizado, a acontecer noite e dia, sem cessar. Todo tempo, com cuidado, até que tenhamos consciência. Depois que perdemos, já não é mais culpa nossa. Mas enquanto juízo tivermos, eis acontecer a obra da nossa conversão. De fato, podemos assim dizer, não existe o convertido. Existe o que está em contínuo estado de conversão. Algumas vezes temos pela hagiografia, com H, ou seja, pela vida dos santos, esta impressão de que a conversão foi imediatamente, não é? De uma hora para outra. E o grande exemplo disso encontramos na vida de Santo Agostinho, de pecador, então tornou-se santo. E o professor dizia, olhem, Agostinho não era assim tão pecador como se pinta, como também não foi logo imediatamente santo, como a gente acha. Não,
ele era um jovem inquieto e que, ao longo de sua vida, a partir de um momento forte, ele então empreendeu uma caminhada de conversão. O mesmo podemos dizer do apóstolo São Paulo, no qual nós nos identificamos. Este jovem era um jovem religioso, observante, era um fariseu, portanto, um judeu piedoso, dos mais escrupulosos na vivência da fé de Israel. Um zelo inigualável que o levava até mesmo a exterminar qualquer ameaça à fé no verdadeiro Deus. Portanto, do ponto de vista lá da vivência da tradição de Israel, ele era perfeito. Fora educado na observância dos preceitos, no conhecimento, pois, da Escritura, da Torá, que era o que vigorava para os judeus. Diríamos mesmo um exemplo. E ele próprio várias vezes fala disso. O que acontece é que algumas vezes nós também, na vivência da fé, nos enquadramos num esquema que não se amplia, que não se abre, que não se estende. E ficamos ali, dentro daquele quadradinho, achando que tudo se joga exatamente dentro deste quadradinho. Eis, pois, que este jovem, educado na mais fina tradição da lei judaica, na escola de um grande rabino, chamado, pois, na escola de Gamaliel, ele, a certa altura, por volta do ano 64, 66, mais tardar, fez esta experiência que a primeira leitura nos contou. Isto é, a certa altura, indo, fritando-se de zelo para defender o Deus verdadeiro, ia perseguindo os nazareus ou cristãos, para que então não se blasfemasse a respeito de Deus, já dizendo agora que Deus tinha se abaixado de tal modo à terra e não faltava outra coisa, agora tivesse um filho. Isso Paulo não podia sofrer. Eis porque então perseguia esta seita, porque seitas judaicas surgiam constantemente. E a experiência que este jovem então fez do conhecimento de Jesus de Nazaré foi algo que então ampliou de um modo infinito, pois, a sua vivência da fé. A tal ponto que ele então tornou-se, pois, o expansor, aquele que divulgou e espalhou a notícia de Jesus Cristo ao mundo inteiro. Meus irmãos e irmãs, esta mesma experiência paulina, ela também deveria acontecer conosco. Vamos ser sinceros. Todos nós, quem mais, quem menos, bem ou mais, buscamos viver a fé. Mas algumas vezes a gente se coloca dentro de uma caixinha, assim pequenina, né? De modo que nós não progredimos na fé. Algumas vezes até nos fechamos numa tradição, num costume, em alguma coisa assim que é muito ínfima em relação
ao oceano da fé, que é obra de Deus, que é obra do Espírito. E nós sabemos que de Deus podemos saber muito pouco daquilo que Ele, na verdade, é profundamente. Quando a gente estuda a teologia, a gente aprende isto. De Deus é muito mais o que nós não sabemos do que aquilo que sabemos. Assim, nós também temos um programa de vida que é buscarmos crescer neste conhecimento da fé, no conhecimento de Jesus Cristo, na revelação que o próprio Jesus nos traz do céu, vindo Deus mesmo pessoalmente trazer-nos, pois, a explicação das coisas divinas, sem as quais, ou seja, sem a revelação, nós não saberíamos e continuamos a não saber. Além disso, abrir também a nossa experiência para o mundo. E isto Paulo soube acolher de forma inigualável. Abrir-se para o mundo, especialmente naquilo que foi o porquê dele ter sido escolhido. Paulo não foi escolhido para ficar em casa deitado na rede coçando o umbigo, mas para anunciar o nome de Deus, para anunciar a verdade de Jesus Cristo, para anunciar o evangelho da salvação a todas as criaturas. E isso ele fez com maestria, a tal ponto de ser, por isso mesmo, chamado o apóstolo dos povos, o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. Ou seja, exorbitou a simples área dos judeus para poder anunciar Jesus Cristo ao mundo. Esse também é o nosso programa de vida. Uma conversão ou o recebimento de qualquer bem, de qualquer graça espiritual, nunca é para nós nos locupletarmos ou enveredarmos por um caminho de pieguismo, mas é para nos tornarmos, como dizem os bispos do Brasil na Conferência de Aparecida, discípulos missionários de Jesus, discípulos missionários para o mundo. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós aprendemos na condição de discípulos, ao mesmo tempo em que nós ainda estamos na caminhada de conversão, ao mesmo tempo ainda que estamos sendo treinados, adestrados pelo Espírito Santo, já exercitamos, já estagiamos, já fazemos acontecer a obra do anúncio e por isso missionários, discípulos missionários. Mais ainda, numa época como esta, em que o pastor supremo universal da Igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco, convida-nos a voltarmos a ser, conforme o exemplo do apóstolo Paulo, una chiesa in uscita, que traduzido na nossa língua, em português, quer dizer uma igreja em saída, uma igreja em lançamento, uma igreja, pois que, como ele também diz, sai da sacristia e vai para as praças do mundo. Por isso, meus irmãos e irmãs, dizia, comemorar a conversão de São Paulo é a nossa festa, comemorar a nossa conversão cotidiana e lembrarmos-nos de que este benefício não é exclusivo para o indivíduo, senão que deve ser partilhado. Eis o nosso compromisso de discípulos missionários, que a festa da conversão do apóstolo dos povos hoje nos faz lembrar.
S.